Fala, gigantes, bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos continuar a nossa série sobre ângulos. Nós vamos falar agora sobre os tipos de ângulos, vocês não podem perder. Galera, vamos lá, ó. Nós vamos continuar aqui com a característica e tipos de ângulos. Nós vamos falar de alguns ângulos e de algumas características que nós precisamos saber. Primeira característica ou tipo de ângulo que nós vamos saber é os ângulos congruentes. Bom, o que são ângulos congruentes? Vem comigo. Dois ângulos são chamados de congruentes quando possuem a mesma medida. Ó, existe uma diferença aqui entre ângulos iguais e ângulos de mesma medida, ok? Estes dois ângulos aqui, se vocês perceberem, eles têm pontos diferentes e vértices diferentes. Esse ângulo aqui é o ângulo AOB e esse ângulo aqui é o ângulo CDE. Obviamente, são ângulos distintos, ângulos diferentes, não são os ângulos iguais. Porém, esses dois ângulos possuem 60 graus. Ou seja, por mais que eles sejam ângulos diferentes, eles possuem a mesma medida. Então, aqui eu tenho dois ângulos congruentes, porque ângulos congruentes são aqueles que possuem a mesma medida. Vamos lá. Ângulos opostos pelo vértice. Gente, muita atenção aqui. Por quê? Porque eu preciso primeiro entender o que é vértice. E aí eu tenho que lembrar dos elementos dos ângulos, que nós temos ali o ângulo interno, o vértice. E o vértice é justamente o ponto de início das duas semirretas. Então, observem aqui nesse exemplo acima, que o vértice é justamente este ponto D aqui, porque é o ponto de início das duas semirretas, ok? Então, volta aqui. Ó, quando comparamos dois ângulos que estão em lados opostos do vértice, por isso que o nome é ângulos opostos pelo vértice, eles sempre serão congruentes, ou seja, nós acabamos de ver aqui que eles sempre terão a mesma medida, ok? Então, eles sempre serão congruentes, ou seja, terão a mesma medida. Então, observe. Primeiro, para que eu tenha um ângulo oposto, pessoal, eu preciso ter, nesse caso aqui, um ângulo oposto pelo vértice, eu preciso ter duas retas concorrentes, ok? Retas concorrentes são aquelas retas que se cruzam, beleza? Nós falamos disso lá na outra aula. Então, quando eu tenho duas retas concorrentes, obviamente, essas retas elas formam quatro ângulos. Eu tenho esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Quatro ângulos. E observem que eu tenho quatro ângulos separados por apenas um vértice. Ou seja, eu tenho um ponto que podemos dizer que é o ponto de início das quatro semirretas. Então, aqui eu vou ter ângulos opostos pelo vértice. Ou seja, esse início ele vai ser o início de um ângulo virado para cima, por exemplo, e um ângulo virado para baixo. Estes ângulos eles são opostos pelo vértice. E qual é a característica importante dele que você precisa saber? Eles possuem a mesma medida. Ou seja, se eu tiver aqui um ângulo de 60 graus, o ângulo oposto a esse pelo vértice também vai ser 60 graus. Então, nós não podemos esquecer isso. É uma característica muito importante. Os ângulos opostos pelo vértice são ângulos congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Ok? Vamos lá. Ângulos consecutivos. Pessoal, muita atenção aqui. Por quê? Porque esses dois tipos de ângulos que nós vamos falar agora, que é ângulos consecutivos e ângulos adjacentes, causam uma confusão. Vocês confundem a definição desses dois ângulos. O que são ângulos consecutivos? Primeiro, são ângulos que compartilham do mesmo vértice. Isso é uma característica que você precisa saber. Segundo, são ângulos que compartilham pontos internos em comum. GG, não entendi nada. Tá, ó, foco aqui. Ângulos consecutivos são ângulos que compartilham o mesmo vértice, tá aqui para vocês, e um lado comum, formando uma sequência. Pessoal, eu acho que eu trouxe um exemplo aqui embaixo. Por exemplo, o ângulo AOB e o ângulo AOC.
Vamos marcar esses ângulos aqui do lado. O ângulo AOB é esse ângulo aqui, ó. Ângulo AOB, perfeito? Ok. Então, esse ângulo AOB, eu vou chamar ele de alfa. Agora, eu vou marcar o segundo ângulo, que é o ângulo AOC. Então, eu tenho AOC. É esse ângulo grandão aqui, ó. E eu vou botar esse ângulo θ. Só que observe, pessoal, olha que maravilhoso. Primeiro, eu tenho dois ângulos com o mesmo vértice. Que vértice é esse? O vértice O. Ok? Tanto o ângulo AOB quanto o ângulo AOC. Massa. Agora, observem que o ângulo AOC tem pontos em comum com outro ângulo AOB, que é justamente esses pontos aqui, ó, que pertencem aos dois ângulos, ou seja, esses ângulos são ângulos consecutivos, porque compartilham de alguns pontos internos em comum. Já os ângulos adjacentes, pessoal, é um tipo específico dos ângulos consecutivos, porém, a única diferença é que eles não possuem pontos internos em comum. Mas eu continuo precisando de mesmo vértice e continuo precisando de um lado em comum. Espera aí, gigante, você acabou de dizer que eles não possuem pontos internos, como é que eles vão possuir um lado em comum? Simples, vem comigo aqui. Ó, é o seguinte, se eu apagar isso aqui e riscar agora outros ângulos, que são os ângulos AOB, que permanece esse aqui, e o ângulo BOC, que agora é esse aqui. Observem, pessoal, eu tenho novamente o mesmo vértice, show, isso precisa acontecer, só que aqui eu não tenho pontos internos em comum. O que é que eu tenho em comum? Apenas esse lado aqui, OP. Ele é o mesmo lado para o de baixo, como é o mesmo lado para o de cima. Mas eu não tenho pontos internos em comum. Então, essa é a diferença que você precisa saber. Não pode esquecer. Gigantes, é o seguinte. Na próxima aula, nós vamos falar aqui de casos particulares de soma de dois ângulos. E aí nós vamos ter aqui rapidamente, ó, ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulos replementares. Você não pode perder, porque esse assunto aqui cai em vestibular em nem o tempo todo. Ok? Então te aguardo lá na próxima aula.